Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar trabalhando com um texto do professor Fernando Limonge, que é um professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, onde ele vai trabalhar com o conceito de presidencialismo de coalizão, que é um conceito que foi cunhado por Sérgio Abrantes, um pouco antes da Constituição de 88. Esse conceito é muito importante para entender o contexto da ciência política brasileira e também o contexto político brasileiro, porque ele aborda justamente esse funcionamento da relação entre presidente e Congresso, desse equilíbrio, né, entre um poder e outro, onde a relação se dá através de trocas, tanto de ganhos relativos, como também o que é percebido socialmente, às vezes, como favores. Sabe aquela famosa dança da cadeira de ministérios? Quando um partido deixa de compor um ministério para ceder ao outro, aquele papo que a gente sempre vê na grande mídia sobre, poxa, tal governo está abrindo espaço para o centrão, ou então o governo está ampliando a base, está aumentando a coalizão, está se vendendo. Toda essa discussão passa pelo conceito de presidencialismo de coalizão. E por vezes isso parece, até na grande mídia, como algo não natural da política, como se fosse algo que desvirtuasse o funcionamento da política. Mas o que a gente vai ver hoje no texto do Limonge é justamente o contrário. A tese do Fernando Limonge é, gente, o presidencialismo de coalizão, ele faz parte do sistema presidencialista brasileiro, e não só brasileiro, do sistema presidencialista democrático no mundo. Tem um sistema ali democrático, até mesmo às vezes parlamentarista, há essa troca, esse jogo entre presidente e Congresso, porque é assim que se governa, através dessa coalizão, mesmo que a presidência seja majoritária. Mas para a gente entender melhor isso, né, o que é o conceito de presidencialismo de coalizão, tal como foi cunhado pelo Sérgio Abrantes? Um sistema político em que o presidente busca apoio de múltiplos partidos no Congresso para formar uma maioria governamental. Sabe aquele termo, a chamada governabilidade? Para ter governabilidade. Através disso, se promove acordos e distribui cargos também em troca de apoio legislativo. Assim, se consegue governar de forma efetiva em um sistema multipartidário. Há, sobre esse termo, duas perspectivas. Uma perspectiva que eu vou chamar de negativa, que até que foi cunhada por Abranches, mas também há uma perspectiva que eu vou chamar de moderada, que é o que o Limonge vai estar apresentando nesse texto. Quando Abranches cunha presidencialismo de coalizão, segundo o Limonge, o Abranches vai trazer um certo tom de ineditismo, de originalidade, como se, olha, isso aqui, esse presidencialismo de coalizão, não tem em nenhum outro lugar do mundo. Isso aqui é típico do contexto brasileiro. É uma condição original e inédita. Por quê? No Brasil, há uma incapacidade de se formar coalizões estritamente partidárias. O que é estritamente partidário? É conectado apenas com vínculo pelo partido. As coalizões, elas às vezes se dão não só via partidária, mas com outros elementos. Por exemplo, um outro elemento seria o elemento regional. Um exemplo disso seria, bom, não basta o PSDB fazer o acordo com o PCB no nacional. É necessário que o PSDB distribua cargos para o PCB lá do Nordeste, lá do Sudeste, ou então de uma região específica, de um estado específico, porque as balanças de poderes não passam todas, as dinâmicas de poderes não passam todas só pelo partido, também passa por uma questão regional e local. Isso aponta, segundo Abranches, uma certa fragilidade dos partidos. E se a gente olhar para a tradição da ciência política, o que é bem quisto, o que é bem visto como uma democracia forte, é uma democracia que tem partidos fortes, né? Então isso também é uma certa carga negativa para se avaliar aí o funcionamento do presidencialismo de coalizão. Um terceiro ponto seria essa sobrevivência de poderes tradicionais, que a gente vai ver mais para frente quando a gente for destrinchando esse texto. O que seria a sobrevivência de poderes tradicionais? Esse do regional, da distribuição regional, é uma certa forma desse poder tradicional, mas também algo relacionado a conceitos como coronelismo e clientelismo, que a gente vai estar destrinchando também. Essa perspectiva negativa vai contrastar com o que o Limonge vai estar propondo sobre o presidencialismo de coalizão. O Limonge tem a seguinte tese: peraí, o caso do Brasil não é singular. A gente tem essa forma
de se gerir a democracia através desse presidencialismo de coalizão, onde o presidente precisa fazer alianças com o Congresso para governar, em todas as democracias do mundo. E no Brasil, o poder de agenda do executivo vai permitir que a gente consiga operar de forma também similar a outras grandes democracias. Ele vai dizer, digo mais, o Abranches, ele escreve sobre o presidencialismo de coalizão antes de 88. Então, o Abranches não viu como a Constituição de 88 alterou radicalmente o que seria o presidencialismo de coalizão e institucionalizou o que seria o presidencialismo de coalizão. O executivo aqui no Brasil, ele controla a agenda do legislativo e busca aprovar suas proposições. Isso não é necessariamente ruim, segundo a perspectiva do Limonge, muito pelo contrário, é uma forma democrática de governo que existe em outros países. Para discorrer esses conceitos, essa tese que eu acabei de apresentar do Limonge, ele vai seguir da seguinte maneira. Primeiro ele vai apresentar as estruturas e funcionamentos da democracia contemporânea e depois ele vai seguir para apresentar as objeções, que são as críticas que se fazem ao presidencialismo de coalizão, que ele vai também destruir todas. A gente vai ver uma a uma, são três no geral, né? Presidencialismo diferente de parlamentarismo, o segundo ponto é a agenda de antecipação das reações, e o terceiro ponto é das falhas de governo representativo no Brasil, como se houvesse um conflito entre um executivo progressista e um congresso conservador, né? Mas voltando para falar um pouco sobre as estruturas e funcionamentos da democracia contemporânea, antes da gente seguir para esses detalhes das objeções, ele vai trazer alguns dados relevantes, que é um cenário, um parâmetro um pouco mundial, mas também um parâmetro local de como para ele funciona no Brasil, né? Para pensar a democracia contemporânea, ele vai afirmar que a gente precisa de 3 dados que são fundamentais para a gente conseguir finalmente avaliar se uma democracia de coalizão, de um presidencialismo de coalizão, é falho ou não é. Ele vai dizer, olha, primeiro, a gente precisa dar uma olhada na taxa de sucesso das iniciativas do executivo. O que ele quer dizer com isso? Quando o executivo, o presidente, propõe projetos, propõe leis, qual que é a taxa de sucesso para que essas leis sejam aprovadas perante o Congresso? É alta? É baixa? Uma segunda taxa seria uma taxa de dominância sobre a produção legal. Quem domina a produção legal do país? É mais o legislativo ou é mais o executivo? De onde partem as iniciativas legislativas? E um terceiro ponto para ele é a disciplina partidária. Porque, veja bem, se há uma crítica de que o executivo controla o legislativo, a gente tem que ver se esse executivo tem até mesmo a fidelidade dos seus próprios correligionários. Porque dizer que um partido, que um executivo, que um presidente comanda a pauta legislativa, mas não tem a fidelidade nem dos seus próprios deputados, dos seus próprios legisladores, é um pouco esquisito, né? Um pouco estranho. Então ele vai dizer, por que ele vai estar propondo isso dos dados relevantes quando ele vai propor uma ideia de estrutura e de funcionamento da democracia? É aquele movimento que a ciência política está tentando fazer, está na verdade fazendo, desde o início da consolidação do campo da ciência política enquanto ciência. É pensar a política não apenas como uma opinião. Eu acho que o presidencialismo é positivo ou negativo. Eu vou dar um palpite se eu acho que o resultado é A ou B. Ele vai dizer não. Tem dados que mostram como o presidencialismo de coalizão funciona, mostra até se ele não funciona e vai mostrar se de fato há uma predominância do legislativo ou se há uma predominância do executivo na promoção das leis no país. Essas 3 taxas, segundo ele, seriam efetivas para conseguir dar um panorama geral disso. Mas no Brasil, qual que é o contexto no Brasil? No Brasil, o contexto, segundo Limonge, é um contexto onde o executivo submete leis ao legislativo e, geralmente, essas leis são aprovadas. Esses 3 índices que ele apontou no Brasil, o resultado deles conferem um alto grau de disciplina e de previsibilidade. O que ele quer dizer com isso? Há um sólido apoio de coalizão partidária, a disciplina nos partidos políticos. Então, quando um presidente, quando um governo, ele está propondo uma lei, a base do governo tem uma alta tendência de votar junto com o governo. Isso dá uma previsibilidade para o nosso sistema, o que para ele é positivo. O presidente,
segundo os dados do Le Monde, saiu vitorioso em 91% das vezes que propôs leis para o Congresso. Então, o Executivo tem uma boa entrada no Congresso. A que custo, a que preço, é uma outra questão. Mas o fato é que a coalizão partidária, a coalizão entre presidência e Congresso, funciona muito bem, porque o Executivo consegue uma margem. Tem até um dado aqui de que tanto Lula quanto o FHC aprovaram 31 das 32 proposições legislativas que eles fizeram nos seus respectivos períodos, tanto o FHC quanto o Lula. Em matérias constitucionais, o presidente já saiu vitorioso em 242 das 265 leis. E aqui ele está pegando um panorama geral, tá? Não é mais só o governo de Lula, o FHC, ele está pegando ali uma linha histórica maior, eu acho que talvez desde a fundação da democracia. O governo também controla a produção legislativa. E esse controle é resultado da interação entre tanto o poder de agenda, que o executivo tem poder de agenda é o quê? A capacidade de pautar os assuntos, como também o apoio da maioria. Não só o executivo no Brasil, segundo ele, consegue fazer a agenda, as ideias que ele está propondo valer, serem pautadas, serem consideradas relevantes, como também consegue que a maioria apoie, aí através dos mecanismos do presidencialismo de coalizão. Distribuição de cargos, emendas parlamentares, também ministérios, pastas, temas, agendas relevantes e distribuição também de recursos, né? Mas garante essa coesão e faz com que as políticas públicas, na perspectiva do executivo, sejam efetivadas. Indo para as objeções, o Le Monde vai apresentar 3 objeções, como eu já mencionei para vocês. Vamos passar a primeira por essa questão da diferença entre presidencialismo e parlamentarismo. O Le Monde vai dizer que há uma crítica fundamental ao sistema presidencialista no Brasil, que é a seguinte crítica: o executivo tem sim uma boa taxa de legislação no Brasil. Só que isso é um problema. Por que isso é um problema? Porque não cabe ao executivo legislar. Essa taxa de sucesso é um problema. Só que o Le Monde vai apontar: peraí, como assim não cabe ao executivo legislar? O presidente tem a prerrogativa constitucional de legislar nas principais áreas: tributação, orçamento, fixação de quadros de funcionalismo. Isso só para dizer os tópicos principais, os pontos que mais chamaram a atenção, segundo ele no texto, né? Então, se o presidente tem a obrigação constitucional de legislar, não dá para querer criticar o presidencialismo de coalizão, fazendo ali, né, uma contraposição entre presidencialismo e parlamentarismo, como se a função do executivo não fosse legislar, quando constitucionalmente é atribuído que sim. E ele diz mais: a maioria das constituições presidencialistas no mundo tem esses princípios de legislação. Só que ele vai dizer que os críticos que fazem essa abordagem ao sistema presidencialista de coalizão tentam comparar o Brasil com o modelo americano. Mas ele vai afirmar que essa comparação é um exemplo ruim, porque o modelo americano de democracia, em relação ali aos poderes de legislação do executivo, são uma exceção dentre as outras maiores democracias do mundo, né? Então ele vai quebrar esse argumento, dizendo que, primeiro, é constitucional que o presidente legisle, está lá na Constituição de 88. Segundo, não adianta comparar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos que é exceção nesse caso. E terceiro, a maioria das constituições presidencialistas do mundo tem esse princípio de legislação compartilhada, né, onde o presidente também tem atribuições de legislar e o Congresso também tem essa função, os legisladores em si. Uma segunda objeção é a agenda de antecipação das reações. Eu não disse para vocês que a taxa de aprovação de leis do Executivo é altíssima no Brasil? O Le Monde vai dialogar com uma crítica que afirma o seguinte: peraí, se a taxa de aprovação é sempre altíssima, e se, como o próprio Le Monde disse, há uma certa previsibilidade se o presidente apresenta leis e elas serão ou não aprovadas, então o presidente e o Congresso antecipam reações. Eles já sabem quais serão as que serão, se tem uma predileção para ser aprovada ou não, e aí o presidente, obviamente, só vai apresentar se ele souber que for aprovada. Quase como se existissem não decisões.
como se o presidente não apresentasse o projeto de lei, porque o executivo já sabe que aquele projeto de lei vai morrer no Congresso. Então nem se apresenta. Então sim, evita o desgaste e a gente tem uma boa relação ali no Congresso, com o executivo sempre recebendo aprovação, porque ele só apresenta o que ele sabe que vai ser, que vai ser aprovado. Quase como se o presidente temesse a reação da minoria. Quase como se o presidente temesse ali que houvesse uma minoria que fosse capaz de barrar aquele projeto, né, no fim das contas. Só que o Limonge vai afirmar o seguinte: o presidente não tem por que temer o veto da maioria, porque da minoria, porque o sistema político brasileiro é um sistema que favorece as maiorias. Onde a gente tem os espaços onde as minorias se apresentam? As minorias se apresentam dentro do espaço das comissões. Só que as comissões possuem uma série de mecanismos que permitem que o executivo atropele a minoria, que o executivo traga para a pauta geral, para o debate geral, para o debate de chão de Congresso mesmo, aquilo que poderia estar passando pela comissão. Ele vai afirmar que não tem como dizer que existe não decisões, que existem antecipação das reações, porque o sistema político no geral no Brasil, ele vai sempre favorecer a maioria. Então a maioria já está num campo da conversa coletiva, já está no campo do diálogo coletivo, não no lugar da antecipação das reações, mas do próprio diálogo político. Não por isso que o presidente vai deixar de apresentar projetos de lei ou vai propor ou não vai propor os projetos de lei que ele não vai passar, porque ali é o campo onde a maioria ela é favorecida, não uma minoria. Como que isso se dá na prática? Como que isso funcionaria? Pensando na agenda de antecipação das reações. Existem alguns cenários que são os cenários mais conflituosos, e ele vai abordar 3 cenários específicos, até pensando a nível de dinâmicas de funcionamento de comissão. Em 2 desses cenários, que é o cenário 1 e 2 ali, há a possibilidade de barganha. Quando há a possibilidade de barganha? Quando o status quo está de um lado, a presidência está no centro e o Congresso está ali na outra ponta. Ou seja, o Congresso está em ponta oposta em relação ao status quo. Nesse primeiro exemplo, o que cabe? Cabe à presidência mediar a relação entre Congresso e o status quo. Então, a presidência está ali, até com o seu poder de veto, a gente está falando de presidencialismo de coalizão, a presidência tem poder de agenda, a presidência tem poder de formar minoria, ela que vai mediar essa relação. Então, há uma possibilidade de barganha. O Congresso pode conseguir alterar o status quo, mas também a presidência pode ter ganhos, o executivo pode ter ganhos. O segundo cenário seria quando você tem uma presidência no extremo oposto do status quo, não mais o Congresso. E no centro, o Congresso mediando essa mudança, essa relação. Por status quo, eu quero dizer assim, a realidade atual. Então, vamos dizer assim, para usar um exemplo, né? Você tem uma presidência hiper progressista, super progressista, e você tem um status quo, né? Ou mediano ou conservador. Quem vai estar mediando essas mudanças legislativas no centro? O Congresso. A possibilidade de barganha, de novo, porque presidência e Congresso tem uma ponte de diálogo, tá vendo? Eles têm ali uma conexão, essa linha pontilhada. O inverso também no primeiro exemplo, né? Quando eu falei sobre a presidência mediadora e o Congresso na ponta. O terceiro exemplo é onde não há barganha, e é aí onde o presidencialismo de coalizão tende a não funcionar, que é quando não há barganha e quando há disputa. No centro do slide você tem um status quo, é uma realidade, e a presidência e o Congresso em pontas extremas. Em que sentido? Eles têm propostas diferentes de mundo para alteração do status quo.
eles não se conectam. Vocês estão vendo que está cada um numa ponta? E aí eles não conseguem formar um presidencialismo de coalizão, porque não há possibilidade de barganha. Os ganhos, eles são quase que opostos. Ou os ganhos são opostos, ou o ganho de um significa a perda para o outro. Indo para um terceiro elemento, que são os elementos de falhas do governo representativo, o Limonge vai estar dialogando com as críticas sobre coronelismo e relações fisiológicas clientelistas. Tem uma literatura, e até uma parte da tese do Abranches, que vai afirmar que as falhas do governo representativo no Brasil, por que esse presidencialismo de coalizão é um problema, por que ele não funciona, por que ele fere o princípio democrático? Porque ele instaura uma relação de clientelismo entre legislativo e congresso. Isso a gente ouve muito, inclusive, no senso comum. O Abranches até vai afirmar que o político ele se elege já em relações clientelistas, através do voto de cabresto, que é o que está um pouco nessas imagens, né? Desse lado aqui direito a gente tem o clientelismo, que é aquela ideia de compra de voto, e do lado esquerdo a gente tem o conceito de voto de cabresto, que está mais relacionado com coronelismo, que é aquele conceito de um voto ignorante do cidadão, orientado por um coronel, por um grande latifundiário, por alguém ali que detém um poder tradicional, um poder até rural muitas vezes, né? Ele vai dizer que é nesse contexto que o legislador se elege. Ele se elege passando assim, ou sendo clientelista ou sendo coronelista. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que quando esse deputado, esse legislador chega ao Congresso, ele vai tentar estabelecer uma relação também clientelista com a presidência. E aí, essa troca de favores, né, essa barganha, ela vai passar por um lugar quase que esvaziado de sentido, pensando sempre em ganhos autointeressados. Como se as práticas sociais desses deputados subissem, que só existem por conta do funcionamento do mercado eleitoral, subissem também para o funcionamento ali da relação Congresso e Executivo. Só que o Limonge vai dizer, peraí, gente, esse argumento, ele levanta suspeitas até sobre a legitimidade dos mandatos da maioria. Ele levanta suspeitas até sobre se os nossos candidatos eleitos são legítimos. Porque vocês estão praticamente dizendo que todos os nossos legisladores, eles não se elegem de forma legítima. Eles se elegem através de formas e sistemas corruptos. Por esse lado, é como se a gente estivesse afirmando que os deputados só são eleitos porque existe um volumoso contingente de eleitores que são incapacitados para o consciente desempenho da sua missão política. Isso é como dizer que a nossa democracia como um todo não funciona. Vocês estão tentando criticar só o presidencialismo, mas não, peraí, se usar esse argumento, nada na nossa democracia funciona. E ele está falando aqui sobre esse argumento também é fundado até num conceito de tentativa, né, no esforço do pensamento, de uma tentativa de se refletir sobre por que o nosso Congresso é tão conservador. E aí ele vai, essas críticas, esses críticos, eles vão afirmar que os legisladores que são eleitos de direita ou os conservadores para o Congresso, eles só são eleitos por conta dessas formas arcaicas de dominação eleitoral, que é o clientelismo e o coronelismo também, né? Só que afirmar isso é desconsiderar que o eleitor ele pode sim ter preferências conservadoras e de direita, e não tá votando só porque ele está sendo dominado por uma estrutura arcaica, entende? É essa ideia que o Limonge está tentando combater. E ainda, lidando com esse assunto dessa suposta falha do governo representativo, essa crítica também assume que a gente tem uma democracia não competitiva, que só basta um coronel e basta algum político corrupto, aplicando as ideias clientelistas, comprando votos, se colocarem na arena eleitoral, que ele vence. Só que o Limonge vai dizer, o Brasil tem uma democracia extremamente competitiva. E diversos dados mostram isso. É extremamente difícil para o Limonge provar mesmo, assim, com dados, por A mais B, que os políticos controlam os eleitores.
É difícil também provar que haja, assim, tanto vício na representação no Brasil ao ponto de macular a democracia e a representação. E ele vai dizer mais, não há mandato, mesmo com essa crítica, que às vezes vem também de um lado de querer questionar. Por que vem essa crítica? Querendo se questionar o mandato do executivo também, né? Não só o legislativo. Mas ele vai afirmar que não há nada que prove que o mandato do executivo é mais ou menos legítimo do que o mandato da maioria parlamentar, apesar desses argumentos, porque esses argumentos não se sustentam. Encaminhando, assim, para uma vias de conclusão, para o Limonge, nada autoriza tratar o sistema político brasileiro como singular, como Abranches propôs. As coalizões, elas obedecem e são regidas pelo princípio partidário. Não há paralisia ou síndrome a tentar se contornar no Brasil por conta desse sistema. O presidente teve seu poder institucional reforçado, sim, na Constituição de 88. Para todos os efeitos, a Constituição confere ao presidente o monopólio sobre a iniciativa legislativa. A alteração no status quo legal, nas áreas fundamentais, também depende da iniciativa do executivo, como a gente viu. Entende-se, assim, que possa organizar seu apoio com base em coalizões montadas com critérios estritamente partidários, tanto para influenciar a política pública, quanto também para propor formas ali de governo do Estado. Mas para se fazer isso, é muito necessário estar alinhado com o presidente. Assim, nesse contexto, restam duas alternativas aos parlamentares. Ou fazer parte da coalizão presidencial na legislatura em curso, ou cerrar fileiras com a oposição, esperando chegar à presidência no próximo termo. Em resumo, não há, nesse funcionamento de presidencialismo de coalizão, como os parlamentares, como o legislativo, governar sem o diálogo com a presidência, quase que numa valorização, né, do executivo, que para o Limonge não é nociva, não é negativa. É isso, pessoal.